Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison, chiquíssimo com essa camisa. Boa noite, Lara Brenner, como é que você tá? Bem demais, com saudade de você. Com saudade sempre. A gente se vê toda semana. Ainda assim, temos saudade Temos do saudade, outro. que bom, que bom. Eu queria Como que está vocês tivessem Maria? visto... Não, tá linda, risonha, Arthur. Amém. Nossa, bonitinho demais. Queria que vocês tivessem visto um bastidor aqui agora, passando um sprayzinho no cabelo, coisa mais linda. Ah, meu Deus, não meu fala isso Deus. pros nossos fãs aí, que eles Tá ficam bom, fãs do curiosos. Arthur Morrison. Ele usa um sprayzinho, um laquezinho no cabelo, por isso que ele tá sempre elegante desse jeito. Meus queridos, hoje a gente conversa com duas pessoas incríveis, risonhas, alegres, que tenho certeza vão render pra nós um papo muito gostoso. Vamos falar hoje com Rafa Brasileiro e Alex Brasileiro, que são ambos arquitetos. O Alex hoje é mais construtor. A maior obra deles, as maiores obras são a Maria, Joaquim, Madalena e Ana, que está aí agora na barriga da Rafa. Eles são mentores de arquitetos e de engenheiros e desde 2016 produzem conteúdo na internet, através do qual, inclusive, eu os conheci. Quero deixar isso registrado. Bem-vindos, meus queridos. Obrigada, Lara. É uma alegria enorme estar aqui. E quando você falou disso agora, eu lembrei de uma outra alegria, que foi quando você me contou que você me acompanhava. Sim. Gente, eu não tenho nem roupa pra Lara Brenner me seguir na internet. Que legal isso. Quando você começou a me seguir no Instagram, uma colaboradora minha mandou assim um print. Falou, você viu quem tá te seguindo? Olha, gente, que legal os bastidores de que a gente não sabe, né? Pessoal, que bom recebê-los para a gente falar de um assunto que tem tudo a ver com a BP, que é sobre a decadência da beleza na arquitetura, né? Então, vamos falar sobre este assunto aí espinhoso, mas que talvez auto-evidente, né, Arthur? Acho que qualquer pessoa que dê uma voltinha mínima em São Paulo percebe Não isso. precisa nem ser arquiteto, né, Não Lara? nem ser arquiteto. Aliás, se não for arquiteto, a capacidade de percepção da realidade provavelmente é aumentada, porque nós vamos até falar sobre isso, né? A percepção dos próprios arquitetos. Mas antes de nós entrarmos propriamente neste assunto, quero falar de uma história pessoal de vocês. Que história é essa? Que a obra já estava em andamento, a obra da casa de vocês, e eis que vocês falaram para tudo, que a gente vai mudar isso aqui. Como é que foi essa história, Rafa? A culpa é da Brasil Paralelo. Ah, é? Nossa. Vocês são culpados, mas muito bons culpados, né, amor? Muito bom, muito bom. Gente, prazer estar aqui, né? É uma satisfação pessoal muito grande para mim, né? Prazer é nosso. Com Pra certeza nós pra mais Rafa ainda. também, mas eu, né, tá aqui para mim é uma satisfação pessoal muito grande. E realmente foi isso, né? Esse processo de abrir, né, de olhos e a gente entender realmente o que da nossa formação, de nossas bases ali na arquitetura. A gente foi formado em federal, né? Então, Qual que foi a federal? na UNB em Brasília. Ah. A gente formou na Universidade de Brasília. Ó, em Brasília, hein? Vamos falar de Brasília aqui. Brasília. Niemeyer foi diretor da Vamos falar da faculdade. arquitetura Eita. de Brasília aqui. Exatamente. Aí fizemos toda a questão do projeto, né, do jeito que a gente ensina, aquela coisa toda, né, a parte dos processos, planejamento, que a gente pega muito pesado nessa parte técnica, né, e tudo. E aí imagina, né, mudar o projeto no meio da obra, tudo que a gente fala para não fazer, né, tipo assim, mas por quê? Qual foi o grande motivo? A gente não se vê mais morando nessa casa. Ela não tem mais nada a ver com a gente. Como né, e que tal. era antes e como que vocês acharam que seria o ideal? A verdade, assim, eu não me via morando na casa desde os primeiros riscos, tá? Foi um processo Que, aliás, de eram três. convencimento. Um assim, um assim e um assim. Que a arquitetura é isso, né? Os Exato, primeiros exato. Uma riscos, caixa de três. sapato. Era bem assim. Exato. A gente comprou o terreno da nossa casa em 2021 e a gente vinha de um processo, né? Eu não sei se eu posso dizer eu acho que conversão, porque a gente está sempre em conversão, né? Eu acho que é um processo constante, mas nós já éramos católicos, mas a gente estava bem distante, assim. Eu, principalmente, desde que entrei na faculdade, me distanciei muito da igreja. E uma das coisas que me voltou, assim, para Deus foi o estudo da beleza. Em 2018, início de 2019, eu assisti um documentário que era Why Beauty Matters. E aquilo Do ali... Scruton, né? Do Scruton, que inclusive Aliás, é citado. disponível na internet, na Vimeo, tá? Exato. E aquilo ali foi uma primeira centelha que foi me abrindo esse olhar para o que era o belo de verdade, o que a gente tinha sido doutrinado a enxergar dentro da faculdade, né? E aí fizemos o projeto
baseado naquilo que a gente tinha como referência. A gente separava as referências dos arquitetos contemporâneos e, poxa, um arquiteto morando numa casa tinha que ter cara de casa de arquiteto, né? E aí, o que é uma casa de arquiteto? Geralmente são casas extremamente contemporâneas, painéis ripados de madeira, concreto aparente. Aquela coisa meio modernista, né? Exatamente. Só para o pessoal de Linhas casa retas. que não pegou, o nome do documentário é Porque a Beleza Importa, né? Isso, obrigado. Então, é Why Beauty Matters, né? Então, do Roger Scruton, tem disponível para vocês procurarem também para poder assistir, né? Isso aí. E aí a gente fez a primeira versão do projeto e tava assim, todo mundo que a gente apresentava, a galera da arquitetura mesmo, os construtores, amigos, os nossos seguidores, assim, todo mundo amava o projeto. E verdadeiramente eu ainda olho e falo, uau, que projeto bonito, um bom exemplar. Sim. Mas tinha uma centelha dentro de mim que era, eu não conseguia me imaginar morando naquela casa. Eu olhava para aquela casa e falava, cara, é uma casa linda, capa de revista, a gente vai ficar famoso com essa casa, sabe? Vai sair, A gente né? facilmente ganharia prêmios, assim, publicação em artigos, né, relacionados, né, revistas e tal. Fácil. É casa, assim, que vai ser capa de revista, que vai sair em todos... Mas a gente olhava e falava... Eu, particularmente, tinha uma angústia, assim, que eu falava... Nunca estava suficiente. Então, o projeto foi muito lento. Eu até fiquei pensando... será que eu tô achando que eu não mereço? Aí vem aquelas coisas de coach, né? Merecimento, exercita o merecedor. Porque, poxa, construindo uma casa com menos, né, 30 anos de idade... Uma casa de 1.450 metros quadrados... Nossa. Com o suor do nosso trabalho. De área construída. Caramba. Isso foi um dos critérios que a gente também decidiu, assim... Não tem nada a ver uma casa desse tamanho, né? Não tem família que precise de uma casa de... A gente começou a rever os motivos pelo qual a gente estava chegando naquela casa. E você vê que tem muita questão de ego, a questão de ostentação, sabe? Aquela questão de provar alguma coisa para alguém que chegamos em algum lugar... E, cara, e a família? Né? Que é o principal motivo da casa é a gente agregar a família, a gente ter né, momentos felizes ali para a posteridade, você lembrar que, né? Que legal, sabe? Aquela casa que eu morei, né? Tipo assim... Eu sou lá de Parnamirim, interior do Rio Grande do Norte. Eu tenho um carinho pela casa, poxa, era uma casa simples, né? Aqueles bairros, né, habitacionais, né? Coabinal, né? É o nome do bairro lá até hoje lá e tal. Cara, fui lá. Tem história lá, né? Tem história. Tem lá o pé de jambo na frente da casa até hoje. Dedão topado, né? Ele falava sempre... que eu arrancava a cabeça dos dedos. Arrancava a cabeça do dedo jogando bola. Jogando no paralelepípedo. Não tinha nem asfalto, era paralelepípedo na época, né? E tal. Assim, é isso. Cara, e é uma eu falei, uma né? casa de 1.500 metros quadrados, eu vou falar com a minha filha pelo telefone dentro da minha casa. Vai mesmo. Nossa maior obra, nossos filhos, né? A gente já tem uma adolescente. Quem tem filho adolescente sabe como é, né? Adolescente, ele tá vivendo uma fase que ele quer criar o mundo dele, a independência dele. Então, a nossa filha, ela chega da escola... Caminho natural, vai pro quarto. Aí a gente tem que buscar. Filha, desce aqui, vamos ficar junto. Vem aqui ficar com seus irmãos. Aí imagina, numa casa desse tamanho, o quarto dela era o último. Então esse foi um dos argumentos aí que me ajudaram a convencer esse bonitinho aqui. Tem que pegar uma condução pra chegar no quarto. Não, a casa tá parecendo... Passar o rádio. Você conhece lá Brasília? Parecia o Brasília Palace, assim, aquele corredor com os quartos, assim. E aí o quarto da nossa filha mais velha era o último. No aeroporto de Madrid. Eu me lembro. Quando eu entrei lá, era assim também. E aí vocês chegaram no documentário da Brasil Paralelo também. Foi. Aí, em 2022, vocês lançaram, acho que se eu não me engano, em abril, março, o documentário. Eu assisti logo no início e pra mim tava muito claro já que... Até eu cheguei a falar com o Alex e ele falava assim... Amor, se a gente mudar e você não estiver feliz, a gente vende a casa. Aí ele fazia conta do quanto aquilo seria um bom investimento. Eu ficava, gente, eu não tô construindo a casa da minha família pra eu poder vender. Não é isso o objetivo. E esse documentário que a Rafa tá comentando, pessoal, é O Fim da Beleza. Um documentário, uma trilogia que a Brasil Paralelo produziu. Tá disponível de graça no YouTube. Então, vocês podem assistir. Depois desse podcast aqui, vocês podem lá assistir. É um baita documentário. Baita documentário. É um grande Excepcional. despertar, né, lá. Pra quem é da área de arquitetura e engenharia, é obrigatório. É um murro na cara aquele negócio ali. É um murro na cara. Porque vai contra tudo que vocês aprenderam. Vai contra tudo. Esteja preparado pra, né, senta no sofá. É verdade. A gente... Vamos falar disso, das universidades. Chegaremos lá. Vou mudar o assunto, vou voltar no assunto da casa. E aí, vocês lançaram o documentário, eu assisti e eu vi que aquilo era muito palatável.
Falei assim, esse daí vai ser a centelha pro Alex. Aí eu chamei ele pra assistir, ele tava até lembrando hoje de manhã no café da manhã que ele não assistiu a primeira vez que eu chamei. Que ele começou a assistir e assistiu um pedacinho e parou. E ele disse que depois, a gente foi recapitulando a história, né? Depois de um tempo, ele tava assistindo um dos seriados e apareceu logo na sequência. Aí ele pegou e debruçou. Obrigada, algoritmo. Graças a Foi, eu Deus comecei, é bom. assim, eu sou muito curioso na questão de história do Brasil, eu tava assistindo as cruzadas e tal, né, entrei, né, ali no aplicativo ali, fui embora, né. Sim. Aí assisti, enfim, várias coisas lá. Aí falei, cara, esse aqui eu comecei a ver e não terminei, né. Aí fui lá E minha esposa querida queria muito que eu assistisse, né? Foi. E o que você achou, Alex? Como é que foi? Cara, foi esse murro na cara, né? Foi esse murro na cara. Assim, de verdade. Não é porque eu tô na frente de vocês, não, né? Tanto é que, cara, o que acontece pra gente, né? Tudo que a gente faz, desse ponto de vista de projeto e obra, a gente documenta tudo, a gente faz conteúdo, a gente faz cursos, né? A gente tem toda uma escola, né? Assim, da parte de educação e tal, tudo. Então, assim, a gente criou vários elos, várias amarrações nesse processo. Então, a gente falou para toda a nossa audiência que a gente ia documentar a casa, que a gente ia ensinar toda a parte de projeto, que a gente ia mostrar o desenrolar da obra também. A gente falou para o pessoal, né, da nossa plataforma, Bora na Obra, os assinantes, que a gente ia ter aulas da parte de projeto, dos complementares, mostrando todo o dia a dia da obra, do planejamento até a execução final da obra. Tudo, estágio na obra. E o pessoal, os arquitetos têm muita carência, os engenheiros, dessa experiência prática. Então a gente fala, como é a nossa casa, a gente pode expor tudo. Então a gente vai... Aí a gente prometeu isso. Porque às vezes com clientes, a gente faz casa, porque a gente faz as casas dos nossos clientes, muitas vezes você não pode expor. Não pode. Você não pode mostrar detalhes, você não pode falar quanto custou, você não pode, sabe, dizer a localidade, aquela coisa toda, né, questão de segurança, enfim, né? Tem muita gente que não gosta, mas como é a nossa casa, eu falei, cara, a gente vive disso. Vamos mostrar, não tem problema. A gente vai tirar conteúdo daqui e vamos mostrar até os bastidores, essas coisas aqui, né? Eu quero concreto aparente, ela, eu não quero, né? Eu quero que assistir o frame, eu falei, eu não quero, né? Aquela coisa. A gente fez um trailer pra falar que a gente ia fazer isso e criar um reality da casa, que a gente ainda vai fazer, só que agora com essa outra, né, essa outra casa. Não se construiu a casa. Não, é isso que eu tava falando. Aí, olha só olha só como foi difícil pra gente, né? Então ela já estava insegura, mas eu não estava concordando na desistência. Aí a gente fez toda essa amarração com a nossa audiência, os nossos alunos e com as marcas. Não, tinham patrocinadores. E tinha marcas parceiras, patrocinadores, tipo assim, pessoas, né, da área de construção que falou assim, cara, eu tô com vocês, vocês vão documentar, vocês vão não sei o que, eu quero estar lá junto com vocês. Compraram o projeto junto com a gente. Aí a gente, cara, ó... Não vai rolar mais. Fazer mais não. Só que já tinha começado a movimentação de terra, o canteiro de obra já estava todo pronto, a placa de obra já estava no lugar. E a gente fez um super outdoor, assim, lindo. Não, os projetos todos prontos, complementares, tudo, a parte paisagismo, tudo pronto. Um investimento de 1 ano e tanto de esforço. Quem já construiu sabe quanto se gasta, né? Tipo assim, movimentação de terra, eu baixei o terreno assim, sei lá. Aí a gente agora 1,5 metro compactado. Agora eu tenho que subir o terreno de novo. E agora a casa é térrea, e aí antes a casa era de 2 pavimentos, enfim. Caramba. Foi bem desafiador tomar essa decisão. Eu mesma, por mais que eu não quisesse a casa, eu tava com mais medo de não fazer do que ele. Porque eu falava, o que as pessoas vão achar? Que a gente prometeu uma coisa e a gente não vai cumprir. Nossos alunos vão ficar chateados. E a gente recebeu. Tô esperando. Cadê o curso da casa de vocês? Só tem uma aula na plataforma que era explicando o início do projeto. E a gente, meu Deus, a gente não quer mais fazer essa casa. A gente fez o teaser, né, do reality. O primeiro deu mais de 100 mil visualizações, assim, rapidinho. Pro nosso canal do YouTube, que é muito nichado. E qual que foi o teu turning point aí, Alex? Porque ela já não queria morar na casa, não se sentia confortável. Você não queria vender, você não queria desistir do projeto. Sim. Aí vocês desistiram desse projeto para abraçar um novo projeto com uma casa totalmente diferente, num estilo mais clássico, depois dos documentários que vocês assistiram. Como é que foi isso para você? Você acabou de assistir o documentário e falou, cara, de verdade, não me sinto mais bem aqui. Foi. Como é que foi? E eu queria já puxar para um lado da treta aí de como é que é
Então, as universidades, isso tem a ver também com as universidades, Era com as isso que eu- coisas que vocês aprendem Sim. dos professores, etc., do que é passado também em sala de aula. Foi justamente isso aí, Arthur. Né, o meu ponto de virada ali foi entender que aquilo que a gente estava fazendo, arquitetonicamente falando, né, concretamente falando ali, era uma representação de um viés ideológico totalmente contrário àquilo que a gente acredita. Que as pessoas desvinculam, elas acham, não, obra é obra, casa é casa, né? Igual o monumento lá, né, que você mostrou pra gente, né? Enfim, tal, o pessoal olha para aquilo dali e fala assim, nossa, não, cara, não. Isso aqui tem sim, a arquitetura ela tem um papel assim, muito importante na vida do ser humano, cara, ou ela faz bem, né? Ela de alguma forma ela soma na nossa vida, ela nos engrandece, ela, sabe, do ponto de vista físico e espiritual, ou ela nos adoece. A má arquitetura ela nos adoece de verdade, sabe? Até do ponto de vista físico, patológico, você faz uma casa mal construída, ela vai dar infiltração, ela vai dar bolor, vai dar mofo, e você tem relatos de pessoas que morreram desse tipo de coisa sem nem saber o que estava acontecendo. E do ponto de vista arquitetônico, você entra em certos ambientes, são ambientes depressivos mesmo, mal iluminados, são ambientes mal ventilados. Pô, você vai numa favela, você vai num negócio desse, você fala assim, cara, isso aqui, sabe, você se sente mal. Você se sente mal. Então, a arquitetura, ela tem esse poder. No centro de São Paulo, gente. É. No centro de São Paulo, São quer Paulo, entrar em falam depressão, que é vai cidade lá. cinza, tipo, não tem um verde, não tem bosque, não tem circulação de ar pichado, direito, mal é tudo conservado. mesma cor, né? Aquelas Isso fachadas nos afeta, retas, né? aquelas janelicas, né? Aquelas Acho que coisas. você pegou num ponto crucial, né? Aquela cidade cinza. E você olha para as casas hoje, o que as casas são? Cinza. Cinza. As fachadas são de concreto, Cimento os queimado. interiores são de cimento queimado. É tudo cinza, 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 cinza. E o cinza, ele é uma cor fria. Ele não é uma cor que eu considero particularmente a casa, o altar da nossa família. Onde ali vai se cultuar aquele núcleo mais forte da sociedade. E aí você pega uma cor que ela é uma cor que deprime, ela é uma cor que não... É cor de lápide, gente. Não, inclusive, a gente percebe, né? Hoje em dia, esses prédios é tudo umas linhas retas, a sanca, não tem mais detalhe, né, Lara? Você não vê mais nada, você não vê um arabesco lá, não sei nem os nomes direito, assim, mas você percebe que é tudo umas linhas retas, uns prédios tudo... Parece umas caixas de sapato, né? Com essa desculpa aí do viés minimalista, o pessoal tá confundindo minimalismo com pobreza, né? Então, assim, é pobre, né, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista do adorno, do ponto de vista realmente da riqueza ali, do detalhe, né? E, pô, os condomínios, espalhando condomínio para todo lado, você entra, cara, as casas são todas iguais. Tem algumas pequenas variações, mas é uma fachada assim, né? Aquele LEDzinho. Faz o L para um lado, Aquela faz o porta L que eu pro costumo outro. brincar, né? Nos nossos cursos eu brinco, né? Eu falo assim, aquela porta para dinossauro, né? Aquela porta Exatamente. gigantesca, né? Pivotante, tá? Eu falo assim, cara... LED para todo lado, LED né? pra todo lado. LED, né? Assim, são coisas que são adequadas para ambientes corporativos, que são adequadas para um comércio, é um lugar temático, né? Aí você pode, sim. Mas a nossa casa... A Maria falou, né? Como é que esse bom você muito ter legal. lembrado. Um pouco antes do Alex tomar essa decisão, que até foi a pergunta que o Arthur fez, você não terminou de falar, né? De quando você virou essa chave. Sim. Mas eu até te contei essa história e eu acho que foi um grande ponto. Maria, nossa filha, ela é 13 anos, ela já, né, muito, muito esperta, assiste Brasil Paralelo, debate com os professores, lindo. ela é dos cocos. Ixi. E aí ela passou um dia, a gente direto ia lá no terreno, via a casa e tal, e tinha um outdoor, né? Via ali a coisa. E aí ela falou assim, nossa mãe, nossa casa parece tanto um escritório, né? E ela fez o comentário sem maldade, não é pra falar mal, não foi pra falar, mãe, que casa feia. Não, ela achava a casa linda. Inclusive, depois ela ficou brava. Ela falou, por que eu fui falar isso? Agora a gente vai Só não demorar. parecia uma casa, né? Não tinha cara de casa. E aí ela falou... E aí eu falei pro Alex isso. E ele já tava bem impactado. Aí um dia ele foi tipo o Pink, o cérebro. Eu tava um ano falando, não vamos fazer a casa. Foi engraçado Ele me manda ver. um áudio de 5 minutos... Ele, com o nosso sócio, que faz, né, a parte das obras, sentado na sala dele, ele decidiu
sozinho Eu falei, e só Rafa, me senta aqui comunicou. que eu vou te dar uma notícia. Não vou mais Eu fazer tive a uma casa. grande ideia. Ela falando há 10 anos o negócio, entendeu? Não, eu Oi. tive uma ideia agora. Não, eu chamei bem o que eu nosso tenho. sócio, né? Eu falei assim, o Marco olhou e falei, Marco, senta aqui que você vai me ajudar, cara, porque eu vou falar pra Rafa que eu não vou, entendeu? E eu não sei como é que vai ser a reação dela, mas, cara, eu vou fazer. Graças a Deus. Mas como Porque mulher sabe que é dificular, meu bem, mas que boa É, ideia. mas eu falei, excelente, excelente, parabéns. amor, excelente. Não, porque ela tava com receio, assim, disso que ela falou pra vocês. Cara, o que vão falar da gente? Tem a questão dos nossos alunos, tem as marcas isso e me tal. Então, assim, do preocupava. ponto de vista arquitetônico, ela falou assim, cara, não queria mais, tá, beleza. Mas você se sente Mas era encurralado ali. projeto ali, né? Exatamente. Não era só a casa muitas- da família da Rafa e do Alex. Não Gente, era a mais. obra E os alunos Começando. entenderam? Essa parte foi muito legal, O cara. primeiro ponto foi falar para os parceiros que já tinham feito os projetos, que já estavam super Os complementares, empolgados, né? que a gente estava gravando conteúdo, né? E a gente foi, lasqueira. nossa, marcamos uma reunião com todos e a gente falou assim, nossa, vai dar ruim isso aqui. Eles vão ficar chateados porque é um investimento, trabalho, é um né? trabalho. Claro. E aí foi assim, unânime. A primeira, uma grande amiga nossa que tá fazendo toda a parte de steel frame, ela é incrível, a Helena. Ela olhou e falou assim: amiga, eu tô tão aliviada. Essa casa não tem nada a ver com vocês. Aí eu olhei Gente, pra ela. arrepiei de novo. Aí a outra- Que legal. Foi. Aí a outra falava assim: que bom que vocês tiveram coragem, parabéns. Aí eu falei, gente. Mas que eles isso? continuam parceiros na nova Sim, casa? Continua. E Gente, cara, que povo Maravilhoso. maravilhoso. Tá vendo? Dani Só precisa de Broda, alguém pra engenheira avisar que civil. o rei está nu. É isso aí. É tipo Não, isso. maravilhosos. O pessoal, todo mundo, assim. Na hora eu achei bom, depois eu fiquei com raiva. Falei, que vocês não falaram pra gente? E os alunos? Não, e os alunos a mesma coisa. Mesma coisa. Todos, assim, ficaram muito gratos por a gente ser essa luz. Falaram, a gente precisa disso mesmo, de gente mostrando a realidade, vocês. E uma coisa que a gente sempre fala, a gente odeia balela na internet. Então, a gente nunca fingiu nada. Ah, obra, nosso lema é, obra não é sinônimo de dor de cabeça. Mas a gente nunca disse que a gente não tem problema com obra, que obra cheira perfume. Muito pelo contrário, só que nós, profissionais, estamos lá para resolver. Não é dor de cabeça pro cliente, mas os problemas acontecem. Então, a gente nunca maquiou, a gente nunca escondeu isso. E eles reforçaram esse ponto. Falaram, vocês estão fazendo exatamente o que a gente esperava, porque vocês são verdadeiros. Isso acontece. E aí, vários casos de gente que estava morando em casa infeliz. Aí eu fui lembrar uma cliente nossa de 2015, que ela contratou a gente pra fazer a casa dela, porque ela já tinha feito uma casa, construiu, se mudou, ficou infeliz, vendeu a casa e decidiu voltar pra estaca zero. E a família já, tipo assim, um casal mais idoso já, aposentado, aquela coisa toda, encarar, vender a casa que tinham Fazer construído. mudança. Foram para um apartamento para Morar construir numa uma casa pra que realmente esperar eles se sentissem. Um ciclo de 2 anos para você fazer um projeto, fazer uma obra, não sei o que, 1 ano e meio, 2 anos. Então, é uma coisa que já tinha acontecido e a gente foi resgatando isso. E é muito comum. Eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo a gente, assim, alguém tá infeliz morando no lugar que tá hoje. Alguém tá olhando pra casa e falando, essa casa não me representa. Alguém tá olhando pra casa que tá construindo e falando, meu Deus, eu caí na conversa do arquiteto. Mas essa conversa justo do arquiteto, eu queria puxar então esse lado das universidades. Onde né? ele aprendeu essa conversa? Porque vocês, por exemplo, É. vocês vieram de Brasília. Cara, Brasília tem toda uma arquitetura, Opa. né, que tem a Horrenda. ver aí. Capital da arquitetura moderna, Tá né? vendo? Então, ó, você tem aquele lance lá do brutalismo, né? Do Opa, modernismo, modernismo. aquela coisa toda. E a gente vê também no documentário do Fim da Beleza que Niemeyer ali, né? Tem uma inspiração no Corbusier, né? Total. E que tem aquela pegada soviética, comunista. Como é que chegou nisso? E eu por só que quero- que isso traz, assim, tipo... Por que a gente fica Repetindo. se sentindo preso, se Sim. sentindo mal? Por que isso nos afeta Sim. fisicamente? Quero só fazer um disclaimer que eu não quero que pareça pra ninguém que tá ouvindo a gente que só a arquitetura clássica é boa. Claro. A nossa casa, inclusive, ela é bem contemporânea, a nova. Ela tem ares de clássico, porque ela tem telhado, ela tem cara de casa, ela tem janelinhas menores. Mas ela é uma casa moderna, ela tem coisas novas, ela não tem cara de velha. Então, às vezes, as pessoas vinculam O clássico isso com só tem que ser coisa velha. coisa Não. ultrapassado. Assim. Tem arquiteturas contemporâneas, a nossa casa original, a primeira, inclusive,
inclusive, ela é belíssima, assim, é bem proporcional. Eu só não faria pra mim, mas tem clientes que falam, cara, essa é a casa que eu quero. Então, assim, a gente tem um respeito muito grande por essa coisa de estilo. Eu acho que o estilo, ele é realmente uma coisa particular. E tem exemplares bons e ruins em todas. Brasília, realmente, é um antro de uma arquitetura esquisita. Algumas coisas deram certo lá, né? Por exemplo, a superquadra é um conceito que quem mora em Brasília sabe que funcionou. É gostoso morar numa superquadra. A gente morou. É um conceito... É o conceito do Lúcio Costa, né, urbanístico, que você tem ali os prédios, né, as quadras de Brasília, as quadras residenciais, Asa Norte, Asa Sul. Né, então você tem ali aquele conjunto de prédios bem afastados uns dos outros, né, em que você entra, as quadras são... os prédios são em pilotis, né, que né, o primeiro andar ali é elevado para que todo mundo passe por baixo. Então você pode simplesmente sair andando, passar por debaixo de todos os prédios. Então tem escola, tem a parte do comércio para atender cada um dessas quadras. Então você se resolve por ali. Você tem a quadra das farmácias, a quadra do restaurante. Essa parte é um pouco esquisita. Lá. Mas o pessoal que olha de fora fala, isso aí vai dar errado, isso aí é coisa de comunista. Mas isso, no final das contas, quem mora lá fala, deu certo. Deixa eu te falar, legal. Parênteses dos parênteses, isso é coisa de conservador. Sim. Isso de se resolver no lugar é verdade. O modernismo é o contrário. Eu vou afastar o centro político da população e aí coloca Brasília separado. Acho que isso aí a pessoa comeu bola e viajou ali achando que estava sendo moderna, né? E deu certo, assim, então funciona. Por isso. Então tem coisas em Brasília, exatamente. Assim, você vai olhar o prédio individualmente, ele é um prédio sem vida, sem adorno. Ele é aqueles prédios que muitas vezes os ar-condicionados estão tudo ali na janela, né? Escobogó, assim... Só pode ter 6 andares. Exatamente. Isso, eu sei porque eu já conheço bastante Brasília. Já foi muito agora, pra se... Claro, eu ainda tô tentando me acostumar com o lance das consoantes lá, porque é Q, W, é difícil. S, essa sigla. Não, é muito estranho. Dá o nosso endereço em qualquer lugar, todo mundo fica... Mas e aí, você tava falando? Mas aí a gente, assim, a nossa formação, ela tem Deus no céu e tem os deuses da terra. E os deuses da terra são Corbusier, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Mies van der Rohe. Então, realmente, essas pessoas, se você vai olhar, e aí o documentário da Brasil Paralelo, ele é um grande despertar, porque eu não conseguia enxergar essas pessoas como vilões, em momento nenhum. Porque eles eram os meus heróis. Eu sempre quis ser arquiteta, eu sonhei em ser arquiteta. O Alex acabou fazendo arquitetura um pouco ali por ocasião da vida, mas eu não. Desde os meus 6 anos de idade eu queria ser arquiteta, eu amava arquitetura, né, colérica, então já sabia ali desde o início. Então eu estudei muito a vida, né, a obra desses caras, não a vida desses caras, esse é o problema. Eu estudei muita obra deles, os projetos deles. Então eu olhava a arquitetura e tinha sempre um discurso, porque vem junto com a narrativa. É igual uma exposição de arte. Eu lembro uma vez que eu fui no MASP, aqui em São Paulo, com um grupo, assim, da faculdade. E eu lembro de todo mundo olhando, assim, com aquela cara de culto, sabe? Tipo, pras coisas. E eu pensando, gente, eu sou muito burra. Eu não tô entendendo nada disso aqui. Eu me sentia muito burra, porque eu entrei muito nova na faculdade, com 16 anos. Então, eu entrei e eu ficava assim, gente, eles são muito mais inteligentes do que eu. Eu não tô vendo e olha nada, que eu tinha passado, assim, no PAIS, na UNB. Você olha pros quadros assim, você fala assim, cara, isso aqui... Não tô entendendo nada, eu não entendi. Essa tinta jogada no quadro aqui, essa escultura tudo doida aqui, entendeu? E o povo lá com aquela Mas você cara tem que sentir, Alex, você não tá entendendo. Exato! E aí eu vi os meus amigos, eu vi as pessoas do meu lado, assim, meditando sobre aquilo. E eu falava, eu preciso estudar. Então eu fui estudar obra e estudar narrativa. Tem uma matéria na faculdade de arquitetura que chama-se geometria construtiva. É para você pegar algum elemento da natureza, se inspirar e fazer algum objeto desconstruindo aquilo. Olha que louco. E aí você precisa criar um discurso pra dar uma justificativa. E a gente até brinca. Eu e o Alex, quando a gente tá falando de algum... arquitetônica. Alguém tem um argumento muito ruim, aí a gente fala, cara, isso é desculpa arquitetônica. Tá ruim esse negócio, mas o caramelo do cara é bom, entendeu? Pra defender ali aquela ideia. Tipo assim, tu olha pro layout, não tá legal a divisão, né, do layout, você vê que a fachada, a proporção não tá legal. Não, mas você tem que... Não começa com esse caramelo aqui, não. Não vem com essa desculpa arquitetônica aqui, não, que não é... Gente, desconstruir a natureza é tipo uma revolta contra a criação divina. Né? Exatamente. Então eles querem empurrar através da narrativa para dizer que aquilo é bonito, mas você olha e fala assim, cara, o que é belo está dado. É tipo assim, cara, uma pessoa com o mínimo de cultura possível ou zero de cultura, ela olha,
né? Pro pôr do sol no meio das montanhas. Eu falo, cara, A beleza, ela é... coisa linda, tal. A atraente, arquitetura, né? não. Eles conseguiram realmente adoecer o olhar da gente olhar para coisas feias e falar assim, nossa, não, mas isso aqui é um excelente exemplar da arquitetura moderna. Esse aqui, olha o Não, concreto tinha aparente, uma- olha a janela em fita, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Eu falo assim, não, cara. Mas existe um contraponto a isso que, claro, a gente trouxe no documentário, né, essas questões de arquiteturas diferentes, né? Todas. Mas, por exemplo, você não vê... por exemplo, eu não conheço muito de arquitetura, assim, mas eu tento pensar em algum nome que seja tipo um outlier aí, um outsider desse movimento. Qual que é o grande, sei lá, arquiteto que fale de... Fora o casal brasileiro. Claro, mas assim, a gente tem alguma expressão disso? Isso é Não, falado? tem bons arquitetos. Tem pessoas de renome, assim, que falem dessa arquitetura mais clássica, dessa arquitetura que transcenda, por exemplo? Hoje em dia tem um pessoal novo, né, que tá com esse sangue nos olhos. Ou você vai ver uns velhinhos, assim, a galera muito das antigas, mas que é zero representatividade, assim, não tem expressão, não vai ser capa de uma revista, não vai dar uma entrevista na Vogue, não vai, assim. Não vai comprar essa briga. E não tem abertura para isso, porque não é mercadológico, entende? O mercado, quer dizer, não era. Mas tem uma Existe um demanda, movimento. né? Exato, tem Tá um movimento. aparecendo. E, inclusive, esse movimento a gente sentiu com os nossos clientes. Um dos processos que eu tive de mudança muito grande foi porque, por exemplo, o Arno, né? Vocês conhecem o Arno. Arnaldo Campos. E a Araceli, Maravilhoso. eles são nossos clientes. E eles nos ensinaram muito, assim. Eu, particularmente, que tô mais ali na parte de projeto, eu convivi muito com eles. E para entender o que eles queriam que fosse a casa, gente, eu aprendi muito, assim. Então, não só eles, como outros clientes que a gente teve que foram trazendo essa verdade. Eu sempre tive um discurso lá no escritório que arquiteto não deve impor o seu gosto pessoal. Que a arquitetura, ela tem que ter a cara do cliente. Isso desde o dia que a gente saiu eu saí da Sim, faculdade falando sim, isso. sempre foi isso. Eu ficava muito revoltada com uma única história que eu tinha ouvido do Le Corbusier da faculdade, que eu lembro dos meus amigos morrendo de rir, e eu olhando aquilo e falando, que loucura, as pessoas estão rindo disso. Simplesmente, um professor contou na aula que o Le Corbusier, ele aparafusava os móveis no chão e que ele colava o cinzeiro, ele colava o livro que ia decorar a estante, ele colava as coisas para que as pessoas não pudessem mexer. Os clientes não pudessem Meu mexer. Deus, na própria casa. Na própria Sua casa. própria... E aí, eu Vai lembro ser de uma todo coisa mundo. meio tipo, isso aqui tem que ficar assim desse É jeito. assim porque eu tô mandando. Porque o projeto é meu, entendeu? E eu achava aquilo um absurdo. Eu lembro que eu fiquei assim, meio assustado e todo mundo, tipo, que cara doido. Mas ninguém ficou revoltado a um ponto de falar, não, eu não vou seguir esse caminho. E aí começou, é repetição de padrão. Você vai ver os projetos, todo mundo fazendo caixas, né? Geralmente é uma caixa, os mais conceituais. Uma caixa que repousa sobre outra caixa, e aí tem um material mais pesado embaixo, um material mais leve em cima. E é isso, 2 caixas que se cruzam. Todos os projetos mais contemporâneos, modernistas são assim. Aí tem os arquitetos mais comerciais, que aí eles fazem um L para um lado, um L para o outro, porque os terrenos são menores, fita de LED, vidro verde. Não, vidro verde não, gente, pelo amor. Vidro verde é muito brega. Mas a galera faz, assim, é repetição de padrão. Então a gente, desde o início, a gente queria quebrar isso, né? Não, e assim, a gente pensa que, não, beleza, mas isso aí foi lá na escola modernista, a gente tá falando de Le Corbusier e tal. Não, isso acontece hoje em dia. A Araceli tava lá visitando a casa deles, né? Tá no meio da obra lá e tal, eles super emocionados. Aí a Araceli fez uns stories, a gente até botou no nosso Instagram, né? Tá lá. Ela falando assim que passou por um processo com um arquiteto anterior, não quis falar o nome, tá tudo certo. Ela falou assim, essa casa, a Rafa e o Alex deram, assim, toda a abertura pra gente escolher do jeito que a gente queria. Ela tem a cara da nossa família, maravilhoso e tal, mas a gente teve uma experiência anterior que a arquiteta, com todo jeitinho, aquela coisa, não, mas veja bem, assim vai ficar melhor, e aqui não sei o quê. Chegou-se no final, eles estavam com um projeto pronto que não tinha nada a ver. E eles desistiram daquele projeto e nos contrataram. Olha que loucura. E eles só contaram pra gente isso, foi um fato interessante, né? Que eles se emocionaram na hora que a gente apresentou o projeto da casa, que é uma casa bem diferente, uma casa de campo. Muita madeira, muito telhadinho. de madeira, assim, aparente. É uma casa linda, é uma casa Legal. belíssima. Janelas de madeira. E aí a gente apresentou o projeto, aí a gente apresentou 3D, não sei o que lá na reunião. A Araceli se emocionou mesmo, assim. E aí ela
falou assim, engraçado que hoje eu tô chorando de emoção e eu já chorei de tristeza por esse mesmo terreno. E eu não sabia, mas eles tinham feito esse outro projeto. E era um projeto que era copy-paste, assim, de uma casa... Não tinha nada a ver com tinha a eles. ver com a família, né? Sabe que uma das coisas que mais me emocionou no documentário Porque a Beleza Importa, do Scruton, é que ele fala que não existem lugares belos que ficam sem utilidade. Porque é a beleza que puxa a utilidade. Então, você vai àqueles cantinhos, assim, europeus, aquele café gostoso, você não tem vontade de sair de lá. Verdade. Por outro lado, seguindo o que ele cita o Sullivan, que é um dos grandes Sim. nomes do modernismo, Sim. né? Que ele fala que não, que A que função. a função é que vem antes da forma. Que A essa função coisa de precede a valorizar, forma. A função precede a forma, Máquinas né? de morar é uma Expressão. coisa do Corbusier, né? Brutalismo, Olha né? isso, que loucura. Casas são máquinas de morar. Que loucura um negócio loucura. desse. E aí, qual é a consequência disso? Fica tudo abandonado. Aí Ninguém quer estar ali. Não, e no final das contas, é tipo assim, ficou feio e disfuncional, né? Foi Pois é. piorando. É porque o Porque lugar você vê os prédios de bonito- Brasília, eles não são funcionais, eles não servem para aquilo que foram projetados e ainda são feios. Não, Então São ficou Paulo, gente, São Paulo. Você pega o Museu de Arte lá e tal, é tipo assim, um ovo enterrado que Nossa. você entra dentro, não foi nem aprovado pelo Corpo de Bombeiros, porque não preenche os pré-requisitos, entendeu? Tá, questão de Mas rota de O fuga, Niemeyer etc. tem tal, licença poética. né? Então assim, não ficou nem bonito e nem funcional. Né? A questão do Congresso Nacional também não tem a BITSE, não tira a BITSE. Não tem Não a tem. BITSE. Não tem. Gente, cadê o povo fazendo manifestação lá na porta do E esse Congresso? negócio que você tá falando, quando o lugar de fato é bonito, cara, vira qualquer coisa. Vira um café, vira Isso. Uma padaria, oficina, uma cara, vira loja, qualquer coisa. Vira até um lugar instagramável pra galera tirar foto, entendeu? É verdade. Exatamente. Exatamente. Em 2017, o Fernando e eu nos casamos e montamos um apartamento de muito bom gosto e até acolhedor, mas de estilo industrial. Aham. E aí, depois, pelas mesmas influências de vocês, tudo igual, nós nos mudamos para Ribeirão Preto e nem é nosso apartamento. A gente só foi dar uma reformada, assim. Gente, mas de repente, nada cabia. A gente deixou tudo lá. Nós vendemos de porteira fechada. Pegamos e vendemos de porteira fechada. Aí colocamos um monte de quadro clássico, moldura Nossa, dourada, parede. Seu apartamento é lindo. Esses dias você fez um stories, eu até te mandei. Ai, Falei, lindo de nossa, você, Lara, dona que... Rafa. Não, aquela parede verde é maravilhosa, É aquele um charme. boiserie. E eu é um vou te charme. falar, Rafa, foi tudo intuitivo. A Aham. gente fez uma curadoria em antiquário, assim, sabe? Sim. E aí até surgiu pra mim no Instagram, porque o Instagram lê nossa cabeça, um Instagram chamado The Gratz Life. Gratz é Gratz. É uma família, é o nome da família. The Gratz Life. E aí eu comecei a ver o Instagram deles e falei... Isso é uma casa. Ah, pelo amor, tá tão difícil ver casa hoje, sabe? Agora me conta uma coisa. Como que vocês, com esse discurso, estão sendo recebidos em Brasília, Nossa, tendo sido formados Opa. na UNB? Centro de Brasília. Vocês são personas não gratas? Amiga, antigamente a gente era chamado para tudo quanto é coisa, para dar palestra em tudo que era lugar de pós-graduação, a tudo que vocês imaginarem, né? Nossa. A gente era evento. chamado para mostras de arquitetura, convidado mesmo, assim, para fazer parte da mostra. A gente nem pagava para estar lá, né? E, enfim, né? A gente... Tem alguns outros motivos também, né? A gente Ah, bate também, muito em uma coisa que acontece no mercado de arquitetura, que é chamado RT. É um nome bonitinho para propina. Chama reserva técnica. Então, existe uma prática que é muito comum, infelizmente, no mercado de arquitetura, que é... Eu indico essa mesa para vocês no projeto. Minha obrigação, fui paga para fazer o projeto. E o fornecedor, sem que o cliente saiba, me paga uma comissão por eu ter indicado Se eu essa... indicar a mesa dele. Então, assim, a gente também bate muito nisso. Até antes de falar de beleza, a gente já batia muito nisso. Então, hoje, verdadeiramente... A gente tem uma comunidade muito forte, que a gente chama que é a comunidade pedrada. Até entrando aqui, eu falei, olha, a comunidade pedrada tá ganhando força. Vai mudar o Brasil, E vai realmente mudar o mercado de arquitetura e construção. Hoje, inclusive, para quem está ouvindo a gente, nós temos profissionais certificados por nós. A gente tem um portal gratuito para o pessoal poder encontrar um arquiteto, um engenheiro. A gente foca muito na questão técnica nos nossos cursos. Essa parte da estética está entrando mais agora. Mas, assim, é um pessoal muito comprometido com o sonho do cliente.
De verdade, assim, a nossa galera ama muito a arquitetura, ama muito construir e, de fato, quer ajudar, quer fazer realmente o bem, porque a arquitetura é tudo. A gente vive em ambientes construídos, tem muitos casais que se separam em obra, tem muitas famílias que se desfazem por conta de problemas de dinheiro. Começou a fazer a obra, não teve dinheiro para acabar. E aí vira A obra é complicada, caos. né? O que tem de meme na internet, né? De brincadeirinha de hora do pedreiro. São comprometidos com orçamento, inclusive, né? Sim, Uma vez vocês falaram isso, 100%. achei incrível. Cara, existe uma ferramenta que a gente ensina os nossos alunos chamada Estudo de Viabilidade Financeira. Quem está ouvindo a gente, se você for contratar um arquiteto ou um engenheiro, peça. Eu quero um estudo de viabilidade financeira. Eu não posso simplesmente começar uma obra ou terminar um projeto sem saber quanto vai custar. Inclusive está na Bíblia, eu não lembro agora a passagem, Lucas, que diz: você não pode começar um prédio, uma construção, sem saber se você tem condições de terminar. Porque você vai virar motivo de chacota. Você vai virar motivo de chacota. Então, faz parte assim do brasileiro isso, você andar na rua e ver um monte de obra abandonada, um monte de família que mora em condições horríveis. A gente teve um cliente que ele tinha gastado R$1 milhão e era o dinheiro que ele tinha, só que a obra não acabou. E o dinheiro acabou. E aí, o que ele foi fazer? Teve que morar em acampamento. Ele contratou a gente. R$1 milhão era muito mais dinheiro que hoje, né? 2014, por aí. Caramba. Ele contratou um arquiteto. O arquiteto fez um projeto totalmente desconectado da realidade financeira dele. Ele começou a construir a obra. E aí, o dinheiro acabou e a obra ainda estava na metade. Caramba. Aí, o arquiteto ainda, como ele não comprava as coisas caras e o arquiteto estava esperando as comissões da RT, o arquiteto ainda abandonou ele. Aí, ele veio até a gente nessa situação. Me ajuda. A gente fez um plano de guerra para assim, ele. Olha, eu não sei nem como é que eu vou pagar vocês, mas eu queria a ajuda de vocês, porque a minha situação é essa e tal. A gente não, assim. Vamos ajudar vocês e Era tal. tipo prestação de R$1.000, assim, pra ele conseguir. E essa família, assim, agradece a gente até hoje e tudo, sabe? A gente vai fazendo meio que um cenário de guerra. Cara, né? Família, os filhos ali e tal, eles... Vocês precisam pra morar, né, amor? A gente, cara, então vamos atacar aqui nesse ambiente. Cozinha e um quarto, pra vocês poderem morar. Aí fecha tudo com tapume. Agora uma pergunta, essa é mais provocativa, eu diria, que é assim, vocês são... não sei se eu posso dizer que vocês se tornaram personas não gratas, né? Mas vocês falam um discurso que é totalmente oposto ao mainstream, aí, o que é divulgado nas faculdades, nas universidades, na mídia, inclusive, nas revistas de arquitetura, aquela coisa toda. Se chega um cliente, que você fala muito de beleza, por exemplo, no seu Instagram, né, Rafa? Sim. Então, você está falando, claro, tem questões de gosto pessoal, tem coisas que a gente vai buscar sempre fazer algo belo, mas chegou um cliente para você, falou, cara, Rafa e Alex, eu quero fazer uma caixa de sapato, eu quero um box, só linha reta, eu quero um negócio quadrado. Você pode ter certeza que vai ser uma caixa de sapato bonita. Vocês ainda assim, vocês pegam para fazer? Claro. Acho que o sonho de cada um é uma coisa muito individual. A gente tem que respeitar. Agora, nós como arquitetos, a gente tem que guiar e mostrar o que é certo e o que é errado. Então, às vezes, aquela pessoa, ela tá querendo aquilo ali por algum motivo, igual a gente que estava fazendo meio que no automático. Então, a pessoa chega com uma vontade e de duas uma. Ou ela vai mudar de opinião ao longo do caminho, ela vai se melhorar, ela se torna uma pessoa melhor no processo de projeto, que é muito participativa, a gente conversa muito, a gente faz a pessoa refletir. Até a Araceli falou esse dia lá, ela falou, foi um processo de autoconhecimento da nossa família, de a gente discutir coisas que a gente nunca tinha discutido, assim, tipo, o que a gente prefere, isso ou isso? Em tal lugar, a gente quer tal coisa ou outra, para querer realmente melhorar como família. E o outro caminho desde sempre, desde antes de ter essa abertura do olhar, a gente sempre teve o discurso de que a beleza está no detalhe. Então, mesmo que seja uma coisa contemporânea, moderna, uma caixa de sapato, vai ser cheia de detalhe. É o detalhezinho do rodapé, que é o detalhe do móvel, o encaixe de uma coisa com a outra. Então, esse cuidado consegue trazer um refinamento, mesmo para uma coisa que eu não faria para mim. Porque é um cuidado que a gente tem também. Nem tudo que... Eu sou arquiteto, eu tenho centenas, hoje em dia, dezenas de clientes simultâneos. Ainda mais com essa coisa de internet, alcance e tal. Não adianta a gente achar que todo mundo vai ser igual a gente. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um, o contexto que aquela pessoa tá. A gente tem hoje todo tipo de cliente, sabe? Que
de várias vertentes e estilos arquitetônicos, visões de mundo, etc. e tal, eles nos respeitam também, sabe? E a gente respeita, em cima daquilo que é a referência deles, da família deles, da história deles, aquilo que, de alguma forma, traz a coisa da nostalgia deles, enfim, né? O que eles sonharam para a concretização da casa deles, enfim, do escritório, né? Que a gente faz muitos ambientes comerciais também, lojas, hoje a gente está fazendo bastante coisa, né? Porque a gente acaba atendendo. Por exemplo, a gente tem o exemplo do próprio Arno. Cara, ele é empresário, então a gente começou ali atendendo os escritórios, aí chega na casa. Então, assim, a gente foca muito na pessoa. Então, essas pessoas, cada uma delas tem ali aquele microcosmos ali, que ela, sabe? E às vezes, assim, a pessoa quer a casa dela, ela quer de um jeito. Mas o escritório, ela quer de outro. Ela quer um outro estilo. Então, assim, não tem... nós não vamos impor nada. A gente vai ajudá-los a despertar e conhecer aquilo que realmente faz sentido para eles. Será que ele quer uma arquitetura com sentido. Acho que esse é o mais importante. E, claro, a gente encontra exemplares com mais sentido na arquitetura tradicional, na arquitetura clássica. É isso que você falou, muito mais né? fácil. Mas tem clientes que falam... Agora, por exemplo, teve um cliente que a gente não teve sinergia mesmo. Porque ele chegou e falou assim, tá, mas qual é a sua assinatura? Aí eu falei, não, você não entendeu. É a sua. A minha eu vou fazer uma casa com a sua cara. Não, mas eu quero uma casa com assinatura. Eu falei, então é melhor, né, não fazer com a gente. É melhor fazer um outro profissional. Que loucura. Porque tem gente que quer uma... Carlinhos Maia, ele acabou de fazer uma casa, né, o Carlinhos Maia, eu acho que muita gente conhece, ele tem milhares de seguidores, né, um influenciador, milhões, né? Eu até conheci mais ele por conta dessa casa, porque o pessoal começou a me mandar no direct, você viu a casa do Carlinhos Maia? Eu nem seguia ele, eu fui lá ver a casa. E assim, é uma tristeza, porque ele tá dizendo ali que ele tá feliz, mas eu não acredito, porque a casa não tem uma identidade dele. É uma casa que foi, assim, é um projeto bastante padrão. A questão da arte também é uma coisa muito forte. E você vê, assim, no discurso, ele explicando as coisas de arte. Tem um negócio lá que parece um lodo na parede dele. E ele tentando explicar que aquilo ali tinha a ver com as origens dele, do Nordeste. E aí tem um outro negócio que tem a ver com barco. Mas não tem. Você olha para aquilo e você fala, não é possível. Ali é desculpa arquitetônica. Desculpa arquitetônica. Pra botar lodo na parede. E assim, milhões de reais de investimento. Uma casa daquela ali não saiu por menos Parece de 15, aquelas obras 20 de milhões. arte também, né? Exato. A gente fala muito dessa arte contemporânea. É o pinículo Sei lá, do cara. chão. Tá todo mundo olhando lá. É a banana É. na parede com silver tape. É isso aí. E é bem isso que tem na casa dele. Uma casa extremamente... É em Inhotim. É em Inhotim. Você vai para Inhotim, essas E é uma casa instalações árida. É uma casa árida. Uma das coisas que na nossa casa também foi um grande motim. Essa parte realmente me deixava muito nervosa. Que eu falava, aonde eu vou botar os meus quadros, Alex? Nossa casa não tem parede. Era uma só... casa de 1.500 metros quadrados que não tinha vidro, parede. Pano de vidro é o jeito que arquiteto chama de janela, né? Só que era vidro e painéis de madeira. Então eu não tinha parede na casa. Uma casa gigante que era tudo integrado. Então essa integração muito grande das coisas, num certo nível, ela gera uma desordem. Porque você não tem delimitação, então você não sabe até onde vai cada Não tem coisa. privacidade também, né? Exato, então era Você tá num tudo espaço que é tudo muito- aberto. É a confusão dos dias de hoje, né? É tipo assim, é tudo junto e misturado. Então, é aquela desordem. Caraca, eu nunca tinha pensado que isso é uma premissa comunista também. É a desordem. É. É a Da desordem. integração forçada, do não existe privacidade, não existe o eu. Mas um Exatamente. banheiro É sem verdade. porta, sabe? É. Que loucura é essa? Não, você vai em mostra de decoração, é o que mais tem, né? Eu queria dizer que vocês estão muito chancelados. Até o Renato, que trabalha aqui conosco, que está por trás aqui do Conversa Paralela, mandou um post no Twitter, antigo Twitter, agora X, do Ricardo Barros, que é um deputado pelo Paraná. E aí ele postou há um tempo assim, ó, esta é a obra de Oscar Niemeyer em Maringá, projetada por ele em 1986. Será mais um cartão postal de Maringá, por 3 vezes eleita a melhor cidade do Brasil para se viver. Pesquisa Macroplan, Revista Exame e DGM. Aí postou a obra. Eu queria que o pessoal da edição colocasse para Vai nós botar aqui. na tela, hein? Assim, Mas mostra pra eu ele. vou mostrar para uma vocês tristeza. a É, belíssima ele obra mostrou de pra Maringá. gente, o Renato Ele mostrou? Cara, É.
Olha isso. Aí os comentários das pessoas assim, ó. Essa foi uma impressora. Parece né? uma impressora rachada no meio. Não consigo gostar de nada desse arquiteto. Mais um shopping? Monstruosidade horrenda. Parece um mausoléu. Que coisa feia. A inspiração... Gente, não tem nenhum comentário positivo. Exatamente. São centenas de comentários As pessoas estão negativos. despertando, né? Quem que em pleno 2023 olha pro lado e não vê que deu tudo errado? Tá muito fácil a gente despertar. Porque tá tudo errado, tá? As coisas estão fora do lugar. Então, a verdade é que as pessoas realmente perceberam que tem algo errado. O Niemeyer, por exemplo, até um tempo atrás, se você falasse mal do Niemeyer, eu como arquiteta... eu vou falar uma verdade aqui pra vocês. Eu ia tatuar a catedral do Niemeyer. Nossa. Aí eu ia tatuar, verdadeiramente, é porque eu fiquei muito grávida, e eu agora nem quero mais fazer tatuagem, mas eu tava com Agradeça esses os planos. filhos aí, ó. Não, e a Brasil Paralelo, porque no documentário do Fim da Beleza, eu tomei a decisão, falei, gente, não vou tatuar esse negócio nem a pau. Eu ainda não sei muito bem o que é aquilo ali, eu ainda preciso entender mais, vou estudar, mas eu não vou tatuar esse negócio, não. Então, assim, o Niemeyer, a gente não podia falar mal, não tinha chance, né? Você não podia falar mal. Como? O nosso mestre, né? O diretor da nossa faculdade. Ele é o dono da bola. Assim, eu sou mais velhinho, né? Cabeça branca. Então, assim, eu estudei com professores que trabalharam com ele. Eu também, viu? Né? Eu não quero entregar você, mano. Eu só me entrego, né? Que é questão de cavalheirismo, né? E tal. Então, eu peguei, cara, os professores ali, os velhinhos, né? E tal, que, cara, trabalharam com o Niemeyer. Então, assim, cara, como assim? Né? Eu encontro com esses professores ainda, né? Nos lugares de Brasília, né? Nos supermercados e tal. Ô, mestre, né? Aquela coisa toda, tudo velhinho já. Sabe o que eu acho a loucura do Niemeyer? É que ele faz uns negócios assim, ó. Tipo assim, ó. Ele faz umas paradas assim, ó. Maravilhoso. Vou mostrar pra câmera aqui, ó. Pronto. Ó, câmera. Isso aqui é um projeto, entendeu? Do Niemeyer, entendeu? Faça. Isso aqui, sabe o que eu acho incrível? Tipo assim, ó. Ele chega às vezes pro engenheiro e fala, ó, isso aqui flutua. Isso aqui é um negócio que fica voando e aí se vira aí. Como é que foi? Não, mas Normalmente arquiteto é assim, porque tem essa piada, né? Que o cara faz, eu fiz um prédio que voa. Aí ele chega pro engenheiro e o cara tem que tirar vira, isso, mano, se entendeu? vira. Fazer a parte física, entendeu? Não, mas o projeto é esse. Mas você tem que saber defender o projeto, cara. A curva da mulher brasileira. Tem que ser um bom caramelo. É um caramelo. Entendeu? Então tem. Mas é um pouco assim também? Cara, assim, vamos lá, né? Era muito assim, né? Era muito assim justamente por esse viés de, cara... Não, é muito assim, né, baby? Não, eu acho que era... Saem da faculdade viajando. Sim, é o que a Lara falou, né? Aquela coisa de, cara, tudo pela beleza, importante a beleza, né? A funcionalidade pouco importa. Então, os prédios eram mais esculturas, né? Ambulantes ali, do que realmente algo que... Não, o contrário, né? Tudo pela função, a beleza Isso, não exatamente. importa. Exatamente. Mas o Niemeyer, ele tem um... Não, mas o Niemeyer... mais louco que ele fala que é o contrário. Forma... Olha que louco. É feio e ele fala que é o contrário. bonito. O discurso do Niemeyer é o contrário. Gente, ele fala dá que a nó na beleza cabeça da justifica a falta de funcionalidade. Você pega... Só que você olha pro negócio, é feio. Cara... É pior do que pior você do tá isso. imaginando. É isso que eu tentei te falar. Cara, desconstruiu a desconstrução. O conceito da Desconstruiu beleza. o conceito da beleza. Esse é o ponto. Ele conseguiu dizer que o negócio... Cara, esse prédio aí, cara, ele pode... A função dele internamente, o que é que vai ser, como é que vai ser a divisão, como é que as pessoas vão entrar, se sentar, sair, se termicamente ele vai ser eficiente. Pode ter um globo que flutua e um teto que parece Não interessa, mas importante é a escultura do prédio, a curva da mulher brasileira, aquela coisa. É difícil você ter um arquiteto que entre na catedral e consiga dizer que ela é feia. Até hoje eu ainda tenho assim, sabe? Porque eu entro lá e aí eu sei do discurso, que é você entra dentro de um túnel e aí depois você se eleva. Só que eu também sei do outro discurso, do cálice invertido de cabeça pra baixo. E aí hoje em dia a minha cabeça pira quando eu vou lá. De enterrar o que é sagrado. Gente do céu. Ele é enterrada. Gente, arrepiei de novo. Simbolismos aqui, hein? É cheio de símbolos. Só que ao mesmo tempo a gente foi tão treinado a todas as achar fachadas bonito. do Ministério e do Congresso são cegas para quem tá chegando, para quem tá transitando ali. Você não é bem-vindo aqui. Assim, Tudo longe. Tudo longe, tudo aberto. Mas a catedral é um exemplar que eu acho interessante, porque se você perguntar para 90% dos arquitetos, vão falar, é linda, é a obra mais bonita do Niemeyer, é maravilhosa, é isso, é aquilo. E eu tive um processo, assim, de começar a olhar... A gente frequenta de vez em quando, né? Estamos lá em Brasília e vai num casamento, um batizado e tal.
Aí eu olho por fora, eu já falo, cara, aí eu consigo ver os símbolos ocultos. Aí eu já falo, cara, que absurdo isso. Aí eu entro lá dentro, aí eu lembro do discurso de você entra num túnel e aí é a luz de Deus. É porque tem os vitrais, Então os anjos rola pendurados. uma dificuldade de dizer o que é feio e o que é bonito, entende? Então, Assim, um mas o que é um desafio. consenso é que é divertido ficar com aquele negócio falando aqui assim. Né? Quem for lá, né, for visitar, você Sim. chega assim no cantinho lá, que ela é não circular, falar né? que não falei você das fala, flores. você fala assim no cantinho da parede assim, a pessoa tá lá do outro lado, ela te ouve bem baixinho. Isso muito é doido. interessante. É muito doido. Mas, com relação a isso, né? A gente entra lá, apesar do discurso na cabeça, se você não tiver com uma visão tipo Niemeyer muito deturpada, se você, de preferência que a pessoa não tenha estudado nada de arquitetura, ela olha para aquilo, ela pode escutar esse discurso do você abaixa e se eleva para a luz, que ela vai falar, né? Tô achando que não é muito isso aqui, não. Estranho isso. É diferente você entrar, por exemplo, sei lá, numa Notre Dame. Não precisa falar nada. Não fala nada. Nunca ouvi a história, não sei nem qual que é. Você entra lá e fala, aquilo Te emociona, não, né? te eleva. Inclusive, há um livro que fica muito de dica do professor Roberto Malé, que sempre está aqui conosco na Brasil Incrível. Paralelo, Ele é chamado Arte Pra Quê? Que é um livrinho fininho, baratinho, mas ele abre a nossa percepção, ele dá nome para as coisas que você já sente. Então, eu até queria perguntar para vocês uma coisa que me parece até polêmica, que é, se a gente conhece, se quem não está muito deturpado, né? Se uma pessoa normal, do mundo normal, pega qualquer pessoa na rua, assim, vai lá, leva para ver o Niemeyer. Gente, tá bonito isso aqui? Não tem como. 99% fala, não, tá meio feio isso aí, né? Estranho. Se é No tão- mínimo é estranho. Se a nossa alma, se o nosso espírito tem essa facilidade de conhecer, será que eu posso falar que beleza é relativa? Não é. Não é. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de nosso Criador. Nós fomos feitos para o bem, para a verdade e para a beleza. E quando a gente é feito para algo, é da nossa natureza. E a gente se depara com aquilo, a gente se sente bem. A felicidade está nesse encontro da nossa natureza com aquilo que está externamente. Então, quando você olha para uma paisagem, você olha para o mar, você se maravilha diante daquilo. Ela te atrai, né? Eu lembro de uma vez a gente foi à praia, tem um filho de um amigo maravilhoso, ele acompanha muito vocês, vou até mandar um beijo pra ele, né? O Pietro, ele é uma graça. E ele falou uma coisa pra mim muito legal, ele falou assim, tia Rafa, eu me emociono todas as vezes que eu olho pro mar. Menino com 11 anos, ele falou isso pra mim. E a verdade é que se a gente tá atento, a gente se emociona. Só que as pessoas estão desatentas. Existe uma tendência natural da criança ao maravilhamento. A gente é feito, as crianças conseguem. Nós pais precisamos ensinar os nossos filhos a exercitar o maravilhamento. Porque aí, quando eles forem mais velhos, eles não vão passar pela complicação que a gente teve. Porque a nossa geração foi exposta a coisas muito erradas. A arte, o que aparecia na TV, nas novelas, era tudo deturpando, desordenando. É um bando de mictório e o pessoal querendo empurrar como arte, né? As exposições de arte que a gente frequentou, eu lembro quando a gente levou nossa filha há 6 anos atrás no Inhotim, tinha uma parede de tripas, de cérebro, de coisas assim. E aquilo ali era visível. Assim, olha o que isso cria, sabe? E a gente levou sem consciência nenhuma. Então, foi fazer uma viagem da escola da minha filha no passado, ia passar no Inhotim, eu não deixei. Falei, não, porque eu preciso estar do seu lado para interpretar aquilo ali. Para te dizer que aquilo é feio. Ela ficou chateadíssima. Mãe, tá todo mundo indo, minhas amigas todas. Eu falei, mas você não é deixar vai. de ver, né? Mas é ter um entender intérprete. por trás tem uma daquilo. uma defesa. Você pega, por exemplo, o Michelangelo, né? Que fez Davi, né? Uma das esculturas mais belas da história da humanidade, assim. Ele pegou de um bloco de concreto e esculpiu Davi dali. Aí você pega também, tem um museu de Los Angeles, que eles também usaram uma pedra para poder fazer arte, só que é só uma pedra. É uma pedra de não sei quantas toneladas que fica lá. É uma pedra, cara. Tipo, não tem nada. É uma pedra. desconstrução. Aí a galera tira foto embaixo de uma pedra. E é uma desconstrução do trabalho. Nesse livro do Malé, ele fala dessa coisa da velocidade
em que as pessoas querem se tornar artistas hoje em dia. Exatamente. Elas não querem ser aprendizes. Elas não querem... Um moleque de 20 e poucos anos, ele coloca lá no Instagram dele que ele é artista plástico. Isso refletiu na arquitetura também. Então, os arquitetos de hoje não conseguem projetar e nem os engenheiros construir os prédios de antigamente. Você vai em Paris, você vê aquelas coisas adornadas, você vê, cara, aquelas esculturas, você fala, como é que aquele treco foi parar Não ali? sabe mais fazer. Não sabe mais fazer, não sabe projetar e não sabe executar. Mas é que ele faz, desmerece. Desmerece. Essa velharia. O bonito mesmo é uma parede de concreto, porque aí, cara, não precisa de adorno, não precisa E aí eu de sei nada. fazer, entendeu? Você tem que ser bom ali nas formas, desforma, aquela coisa toda tal, né? Nos travamentos ali e tal, mas, cara, cadê a arte? Cara, isso é muito interessante porque todas essas construções que a gente vê de qualquer prédio, você vai na rua e sempre tem, né? A parte imobiliária sempre cresce, você vê um monte de prédio sendo construído. É tudo a mesma coisa, Mesma cara. coisa. A maioria das coisas que você vê é sempre, tipo, é isso. É uma caixa em cima de outra caixa, aí tem um L, aí tem o L de LED lá. Você sempre vê essas As coisas. igrejas também estão assim. Nossa. Entendeu? Inclusive, Que estão fizeram com as demolindo as igrejas? igrejas. E fizeram com pra as fazer, igrejas. Gente, tá tudo assim. Fátima, lá em Portugal, fizeram aquela igreja enorme lá em Fátima. Não tem condições aquela igreja. Olha, Nossa Senhora de Fátima deve estar muito chateada com uma igreja daquela, porque é horrível, é horrorosa. Que fizeram Triste, né? com as nossas igrejas, Não, e a sabe? igreja é um lugar que você entra, assim, você tem aquele pé direito alto, você tem todos Não, aqueles hoje em adornos, dia é você tem cada todas aquelas vez mais pinturas. baixo. Agora é o Que é inverso. pra você ficar, tipo, se Elevar. colocar, né, naquela posição inferior e olhar pra cima. Deus é né, se grandioso. transcender. Mas o homem tá no centro, né? Então, eles tiraram Inverteram. Deus. As paredes são todas brancas. Tem uma igreja que a gente tem uma associação sem fins lucrativos que chama Bora Ajudar. E aí a gente faz projetos sociais. Alguns a gente fez do Hospital de Câncer lá, da Oncologia do Hospital de Base em Brasília. Fizemos o projeto, gerenciamos a obra, tudo sem custo nenhum, assim. Então a gente pega alguns projetos como esse. E agora a gente vai fazer o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, o primeiro santuário do Brasil. Bonito. Que vai ser em Brasília, exato. Mas você vai na paróquia hoje, você vê assim, o forro é de PVC. Gente, um forro de PVC num templo sagrado. O forro de PVC você vê na favela, sabe? É um plástico. Não tem nenhum forro de gesso, não tem nenhuma madeira. A iluminação, você vê aquela iluminação branca, aquela coisa fria. As igrejas viraram galpões, né? Viraram galpões, elas ficaram frias. Estacionamento de shopping. Exato. Que coisa. Então, a gente precisa fazer um resgate total, né? Acho que esse olhar... E precisa ser uma pressão dos dois lados, né? Tanto o cliente que pede um projeto, quanto o profissional que faz o projeto. E dá um basta nisso, porque tem mercado. A gente começar a falar sobre isso também, né? Porque ficou esse assunto velado, cara. Não fala sobre isso não, porque você vai estar mexendo em vespeiro. Né? Como assim? Todo o mercado de arquitetura enxerga dessa forma, os profissionais foram formados com esse viés ideológico, né? Que se reflete na arquitetura e tal. E como assim? Você vai bater de frente com seus colegas? Não, vou contar um caso. A gente vai fazer uma casa para vender. A gente decidiu construir para vender. Aí o nosso sócio foi fazer uma pesquisa de mercado, fez uma reunião com vários corretores, etc, etc. E aí ele vem com um estudo dizendo qual era o estilo que tinha que ter a casa. E aí eu falei, eu me recuso. Casa igual a todos, um LED pra cá, um LED pra cá. Eu falei, eu me recuso. Aí os dois do meu lado, não, mas a gente não pode, é a primeira casa que a gente vai construir pra vender. Eu falei, eu não faço um projeto assim pra vender. Uma coisa é o cliente me pedir e eu falar, tá, eu vou fazer o melhor que eu posso. Outra coisa é eu fazer. Eu falei, não Somar vamos com esse fazer. mercado, né? E a gente começou a ver que existe um mercado gigante de pessoas querendo comprar casas Com mais cara de casa. tradicionais. Cara de casa. Cara, Casinhas com cara de casa. Um arquiteto que trabalha lá com a gente estava fazendo ajudando ali no projeto da nossa casa. E aí eu fiz um croquis da fachada, o Alex fez uma correção. Aí eu mandei para ele falou assim: ai, Rafa, não gostei não, tá com muito cara, parece 2 olhinhos e uma boca. Aí eu dei um print, botei uma carinha feliz e falei assim, então está aprovado, vamos em frente. Que legal. E ela te convenceu, né? Rafa brasileira é boa no caramelo. Demorei alguns anos. Cara, é porque assim, não adianta... teve esse despertar nosso, etc e tal. Mas, cara, aqui e acolá você tem que vigiar.
Isso é igual o pecado, né? Você vai lá, confessa aquela coisa toda, mas aqui é lá você dá uma escorregada de novo. Sim. Então, você tá ali Ele te puxa, né, Opa, cara? Você puxa. aprendeu a vida inteira daquele jeito. Porque eu tô olhando para uma outra coisa, é um outro mercado. Construção para venda, questão mercadológica, eu preciso que tenha liquidez, eu preciso que tenha não sei o que e tal. Aí, de repente, você se vê entrando naquele ciclo vicioso. Vendendo a alma, né? Então, cara, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Peraí, os clientes estão construindo casas desse padrão, desse tipo, porque eles querem ou eles estão construindo assim porque todo mundo constrói? Que é o que tem. Porque é o que tem, entendeu? E se eu construir de outro jeito, será que vai ter gente se interessada Alguém nisso? tem que se arriscar, quem tem coragem de romper isso, entendeu? Aham. Se é difícil, é pra gente. É, não? isso aí. Sabe o que me missão é mata essa. de dor no coração? A elite brasileira, que é quem tem mais acesso à cultura, que é quem tem mais acesso... à cultura, tudo aqui é muito entre aspas, né? Que é quem sim. tem mais dinheiro, que é quem pode romper pode, com né? isso, é quem mais se submete, porque onde nós mais vemos essas caixas é nos condomínios fechados de luxo. É um desastre. Deixa eu me perguntar uma coisa pra vocês. Se nós entrarmos hoje em grandes cidades, né? Eu sou de Goiânia, por exemplo. O centro da cidade é desastroso. De São Paulo, nem precisa falar. A maioria das cidades brasileiras hoje, das capitais, são desastrosas. Não se pode implodir tudo, né? O que se pode fazer? Assim, vocês, como construtor, como arquitetos, vocês visualizam uma possibilidade de saída ou isso é assim, Lara, ó, só daqui a 500 anos? Um negócio Eu vejo- demolido ali. Excelente pergunta. O que eu vejo? Eu acho que o trabalho começa pelo ser humano, por essas conversas. Por a gente externar e fazer as pessoas começarem a refletir sobre isso. Começar a trabalhar na base. Então, a gente está vendo hoje professores que estão entrando na faculdade. A gente tem vários alunos que são professores universitários, professores que são mestres, que são doutores, que estão entendendo que isso precisa ser falado, que eles não podem se calar dentro das universidades. Ou seja, a arquitetura ela é sempre reflexo do ser humano. Então, se a gente começar a ter essas conversas e tal, a gente começa a inverter os polos. Com certeza, daqui a 10, 15, 20 anos, a coisa, né, o reflexo na cidade vai aparecer. Então, a gente passa em Brasília. Poxa, prédios nas quadras 400, que eram prédios antigos. Lá em Brasília né, estão começando a ser implodidos. Agora, o que vai ser levantado no lugar? Essa é a questão. Provavelmente vai ser um prédio bem high-tech, com vidro verde, um monte de Você plantinha entendeu? para dizer que é Porque o prédio sustentável ficou na velho. fachada. É porque assim, o prédio da 400, né, do urbanismo ali de Lúcio Costa, eram prédios mais econômicos. Inclusive não tem nem pilotis, eles são enterrados no chão, eles não têm elevadores e não tem garagem. Só que Então, é são uma área prédios- bem nobre. Só que hoje é uma área muito nobre. Então, as grandes construtoras, incorporadoras, elas estão de olho nessas áreas. Então, são prédios assim com aqueles apartamentos menorzinhos, baratinhos e tal. E quem está morando ali não tem um poder aquisitivo muito alto. São famílias antigas que estão ali, aquela coisa toda. Então, as construtoras estão chegando, estão dando um lance nesses apartamentos para as pessoas ali. Construtoras, contratem o Alex e a Rafa para eles fazerem um negócio legal Exatamente. ali. Fazer, cara... Aí, se houver essa conversa, imagina, se os donos das construtoras, das incorporadoras entenderem, cara, é isso, eu preciso... Você que tá ouvindo a gente, você vai pegar esse podcast agora e vai mandar para um dono de construtora over and over, assim, ó, 1000 vezes ali, manda para as construtoras Instagram, começa um Mas lá em movimento, Brasília, caramba. por exemplo, É não isso tem aí. toda uma Isso aí. questão burocrática que tudo tem que ser daquele mesmo Tem. padrão? Porque Vamos lá, eu tem as sei mais ou menos projeções. disso, Não, né? vamos lá. Tem padrões urbanísticos. Padrões urbanísticos, projeções, etc. Vamos lá. 6 pavimentos mais pilotis. Pô, beleza. Então, eu tenho que cumprir... É questão de projeção, né? Então, eu tenho que cumprir... É como se fosse Essa estrutura. essa estrutura. Mas eles não entram no aspecto estético. Não. Então Aham. é tranquilo. É claro que se fizer um prédio clássico, neoclássico, numa quadra que é totalmente modernista, vai causar uma estranheza. E a verdade é que nem precisa ser. Mas, por exemplo, tijolinhos, materiais mais aconchegantes, janelas que são um pouco menos em fita, que é um conceito Sim. bastante modernista. E Menos que, cobogó. né, e talvez um Isso. pouco de janelas menores para você ter parede dentro das casas. Então, são estratégias que dá para você fazer sem criar um choque, porque eu também não sou essa radical que quero transformar tudo numa cidade clássica. Brasília não tem esse lugar. Mas respondendo a pergunta da Lara, aonde a gente começa? Né? Muito do que o Alex falou. Começa dentro de casa.
é a gente mudando a forma como a gente enxerga a nossa casa. É a gente cuidando da nossa casa. As pessoas que estão ouvindo a gente passarem a olhar para suas casas não como máquinas de morar, mas como os altares das suas famílias. Como elas podem construir ali dentro uma família de verdade. Cara, se você cuida da sua casa, eu tenho muito um costume de colocar flores na minha casa. E eu incentivo o pessoal que me segue. Eu falo assim, coloca flores, experimenta e me conta. Porque é um ato de cuidado. Começa com simples. Não precisa nem pintar uma parede. Não precisa mexer ainda com a arquitetura. Sabe? Coloca olhar para a nossa casa com uma amorosidade que não nos foi apresentada. Muito pelo contrário. A gente tem, inclusive, essa coisa de... parece casa de vó. Né? Não, esse trem é muito cheio de coisa. Né? Esses dias a gente tá procurando um piano. E quem não era feliz na casa da avó? Eu sempre faço essa pergunta. Da minha avó. Pois é. Você fala na casa da sua avó, o coração aperta, né? Você fala assim, que saudade. Né? A gente foi na casa de uma senhora, a gente tá comprando um piano para os nossos filhos, que eles estão fazendo aula. E aí, uma amiga da minha mãe falou, tô vendendo um piano. A gente foi lá. Casa linda, cheia de detalhes, daquele estilo antigo. E aí ela falou assim, minha filha, meus filhos já falaram que quando eu morrer, eles vão vender tudo pro antiquário. Eu falei, eu venho aqui comprar tudo. E aí, mas as minhas noras não. Minhas noras falaram, não, sogrinha, pode ficar tranquila que uma coisa em outra eu vou ficar. Eu falei, então o que elas não quiserem, você pode mandar que a gente compra. Você falou de casa de vó, eu me lembrei, porque assim, quando eu me mudei para São Paulo, né, eu tava vendo esse negócio de procurar um apartamento e tal. É impressionante como o lance também da arquitetura impacta e influencia, né? Então, mas assim, você falou de casa de vó. Tem uma coisa da casa de vó, eu adorava a casa da minha avó, mas tem um negócio que, cara, me incomodava muito, que é o tal do monte de azulejinho no banheiro, assim, e uns azulejos, sei lá, verde-limão, eram uns negócios que... Cara, eu não me sinto bem nesse banheiro, eu não conseguiria me ver passando um tempo nesse banheiro. Passando um tempo. Que jeito suave de falar. Fazendo as necessidades nesse banheiro. Aquele vaso sanitário com aquele negocinho de tricô. Era um negócio esquisito. É um negócio que... Mas não é porque é antigo que precisa ser brega. Não, tem coisas que não precisa levar adiante. Cara, mas é engraçado, porque sempre quando eu... Antes de visitar até o apartamento, eu olhava nos sites, eu falei, cara, eu olhava primeiro o banheiro e a cozinha, assim, sei lá, tipo, primeiro o banheiro. Eu falei, cara, não me sinto bem nesse banheiro. Passei, assim, tipo... Mas é interessante, assim, que você tá falando dessas questões simples, né? O lance das flores e tal. Quando a gente pensa em projeto arquitetônico e tal, a gente pensa, cara, eu vou precisar gastar muita grana. Sim. Pô, eu não tenho condição. Hoje eu tenho uma casa que eu não estou tão satisfeito com a minha casa ou com o meu apartamento. Mas, cara, eu não tenho condição de ir até a Rafa e ir até o Alex para ver um projeto e fazer algo, assim, eu não tenho condições. O que eu posso fazer hoje, né? Algumas dicas simples, o lance das flores, por exemplo. O que eu posso fazer para tornar o meu ambiente do lar mais aconchegante? Coisas simples que a gente consegue já, sei lá, na próxima semana já resolver e deixar a casa mais bonita, mais bela, mais agradável. Legal. Primeiro de tudo, ordem, organização. Cada coisa tem que ter o seu lugar. Aquela casa que é um caos, que você não tem a casinha de cada coisa, né? Isso daí dá um desconforto na vida das pessoas. Então, é claro que a casa não precisa ser asséptica, aquela casa que parece um hospital. De forma alguma, tem que ter vida. Mas ela precisa ser organizada. Ela precisa estar bem cuidada, ela precisa estar limpa. Então, assim, as paredes... Cara, uma lata de tinta é muito barata. Todo mundo é capaz de pintar uma parede. A gente, muitas vezes, né, no nosso início, assim, a gente sempre morou em apartamentos alugados. Já tem 8 anos que a gente mora em casa, mas no início do nosso casamento era um apartamento de um pro outro, assim. Todos os apartamentos que a gente ia, a gente pintava as paredes. A gente customizava algumas coisas. A gente fazia, um detalhezinho. Pegava ela ali, inclusive, é legal, é divertido. O quarto do nosso filho, inclusive, a gente pintou, a gente colocou o mobile na parede. Então, assim, nos Estados Unidos é muito comum, né? Você vê o pessoal em filmes americanos, a família se reúne para pintar. E a gente mesmo tendo condições de contratar uma equipe, contratar alguma coisa, tem coisas que realmente são simples, sabe? Você vai numa loja de materiais de construção, compra uma lata de tinta, compra um rodapé, instala um rodapé mais bonito, sabe? Tira aquilo que tá quebrado de casa, aquela lâmpada que tá apagando, aquele problema. A lâmpada fria também, né? Não, nada aconchegante. Luz branca, cara. Luz branca é para hospital. Tem que ser luz amarela.
casa, o seu lugar é aconchego. Uma luz branca, ela mata o ambiente, ela traz frieza, ela é para ambientes corporativos. E olhe lá. Porque gera um desconforto mesmo. É científico isso. Então, são coisas pequenas que todo mundo consegue fazer. Sabe? Hoje em dia, o Pinterest dá muitas ideias de referências. Sabe? Você botar planta em casa e ter realmente esse cuidado com as plantas. Eu brincava que nenhuma planta sobrevivia à minha, porque eu precisava realmente me dedicar a elas, né? Então, assim, a gente precisa ter esse tempo de cuidado da nossa casa. Eu acho que é olhar pro detalhe, né? Se você for prestar atenção, assim, cada pequena coisa que você vai organizando, você vai colocando no seu lugar, no final das contas, acho que é isso, né? É o somatório de detalhes. Você vai nas casas, às vezes, cara, é aquele cabo da net que tá passando, aquele treco azul rodando pela casa inteira, sabe? Tal. Cara, não dá pra embutir esse negócio, não dá pra passar isso por cima do forro, por cima do telhado, sei lá, mas não vai ficar aparecendo. É porque a gente vai entregando os pontos. Fala, tá acostumando, né? Deixa esse negócio aí. Aí, de repente, você puxa um T pra cá, porque a casa é antiga, não tem muita tomada, então você bota uma extensão aqui, aí tá aquele bando de fio passando por detrás da televisão, sabe? Aí, cara, daqui a pouco tá uma desordem total. Aí você fala, cara, não tô me sentindo bem morando nesse lugar. Né? E muita gente mora de aluguel também, né? Então a pessoa fala assim... Tem a desordem visual, né, também. Exatamente, não, mas é isso. E assim, aí a pessoa mora de aluguel, mora mal, é infeliz, não, mas eu não vou fazer nada porque o apartamento não é meu, ou porque a casa não é minha. Cara, não é bem assim. Não, e aí essas pessoas, geralmente, elas andam de carrão, elas viajam pro exterior, ou até mesmo não pro exterior, mas olha, se a gente vai trocar, vamos fazer conta. Você vai trocar, às vezes, gastar, que seja 5 mil reais. Vamos pegar um brasileiro médio ali que vai tirar umas férias suado, ralado, que não tem condição de fazer uma viagem de 100 mil reais para a Europa. E olha que eu tô falando de... Tem gente que viaja para a Europa e que mora mal. Que viaja para Disney uma vez no ano e que mora mal. Mora de aluguel e tá com cartão estourado. Passar 15 dias, 10 dias nas férias das crianças, nessa coisa... ostentação, tô criando uma memória, mas e o cotidiano? Isso aqui dá memória, não é uma viagem, né? E aquele extraordinário que todos nós somos chamados a viver e que a gente ignora por aparência, por marketing, porque é o tempo inteiro propaganda de viagem, é blogueira fitness nas Maldivas, não sei o quê. Aí você fica desejando aquilo ali, junta todas as economias. Olha, eu já vi muita gente que vive realmente uma vida de viagens, de jantares, de festas, só pra postar no Instagram, né? E posta no Instagram e mora mal. Então a gente tem que colocar na balança verdadeiramente aonde está a nossa casa na nossa vida, hierarquicamente. Se a gente tem uma ordem clara das coisas, de que Deus está em primeiro lugar, que depois a gente tem a nossa família, depois vem trabalho, né, essas coisas. Poxa, a nossa casa, ela tá no segundo plano ali. E é engraçado porque sempre que a gente viaja, bom... Eu imagino que o pessoal de casa também, eu sempre fico com vontade de voltar pra minha casa. Assim, você chega um tempo, você tá há 10 dias, 15 dias viajando, você chega, fala, cara, né? Quero minha casa, quero meu canto. E se não, né? tem alguma coisa errada, cara, sabe, viajar é bom, mas voltar pra casa é melhor, né? Concordo muito 100%. bom. E aí, se você não gosta de voltar pra sua própria casa, você não se sente bem dentro da sua própria casa, né? E tem gente que não quer voltar pra casa, mas não quer voltar pra casa por quê? Porque a casa tá feia, porque a casa tá ruim. Então, assim, reformar é uma coisa possível para todos, independente da situação financeira. Porque, às vezes, você mesmo pode pegar para fazer. Às vezes, não, você vai contratar. Tem tutorial também no YouTube, né? Gente, quantas coisas eu também não aprendi fazendo hoje em dia, cara, tutorial. tá muito fácil. Tá muito fácil. Você vai ali, às vezes, no site desses grandes home centers, né? Leroy, não sei o que tal. Os caras dão aula. Cara, você vai lá, compra o Boiserie, eles te falam... Como você instalar, como fazer, não sei o quê. Como montar o móvel tal, como... Tudo. Então a gente tem que ter esse olhar para nossa casa. As pessoas precisam despertar para isso e ter um profissional, assim, porque é lógico, dá para fazer sozinho, mas não vai ficar a mesma coisa e às vezes vai gastar mais. Então, por exemplo, tem serviços que a gente até ensina os nossos alunos a oferecer que não são difundidos, que muitos profissionais nem sabem oferecer e os clientes não sabem que podem contratar. Consultoria. Às vezes você não precisa de um projeto executivo, mas você leva um arquiteto com um olhar mais apurado na sua casa e fala assim, o que eu posso fazer aqui para ficar melhor? Aqui você vai pintar essa parede, você pode trazer uma planta, legal, você pode fazer isso. É um serviço barato, é um serviço que você vai contratar assim, uma consultoria top. Você vai gastar, sei lá, 2 mil reais, 3 mil reais. Né? Vamos pensar numa hora de um arquiteto. Quanto que é a hora de um médico?
né? Um médico top aí, a consulta, acho que mais cara que eu paguei foi R$ 1.500. Um médico normal ali, 300, 400, R$ 500. Você vai achar arquitetos nessa faixa. Você vai achar arquitetos que vão cobrar de 200 a R$ 2.000 uma consultoria por hora e que vai te dar um direcionamento para você investir na coisa certa, para você comprar aquilo que é certo, porque obra também não é brincadeira. Qualquer dinheirinho em obra, né? Qualquer errinho, comprei material errado. Comprou errado. É um erro grande. Quebrei uma parede aqui que não podia. Estourei um cano. Então, ter um olhar de um profissional... Sempre vai ter alguma coisa, né? Tipo, você acha que não vai ter. Não. Às vezes até o cara que vendeu a casa... Não, mas não, a casa tá ótima. Você tira um forro, descobre uma infiltração, não sei. Sempre vai ter alguma coisa, né? Exato. Que estoura. No meio da obra ali, você tem que... E aí, o profissional vai ser sempre muito mais adequado para te dar essa direção, né? Então, assim, vamos pensar em várias faixas de renda do povo brasileiro. Sim. Quem realmente não tem condições, beleza, né? Faz o possível ali dentro da sua realidade. Mas passou de uma faixa, já tá ali entrando nos 5% da população brasileira, que eu sei que é muita audiência que acompanha vocês, são pessoas que estão buscando cultura, são pessoas... Não justifica. Não justifica. Sabe? Eu sei que tem muita gente traumatizada, que foi passado para trás por um profissional, teve uma experiência ruim, mas dê uma outra chance, sabe? Busque um profissional que realmente esteja comprometido. Não é puxando sardinha, não, mas a comunidade pedrada é muito competente. Os nossos alunos. Lá no Bora Connect. É que não é brincadeira lidar com obras. Então a gente tem que ser forte. Ainda mais estando na contracorrente. Exato. Sabe algo que me parece fundamental? E são 30 mil alunos, tá? Que a gente tem. Não é pouca gente, não. Gente. É muita gente. Como vocês disseram, tem de fato o poder de mudar o cenário, Sim, né? tem, Quantos arquitetos existem no Brasil, vocês sabem? Uns 600 mil. 600, 700 mil. Gente, 30 mil pessoas influentes. É muita peso. gente. Não é por nada, não. De peso. A gente tá bem feliz. Algo que me parece importantíssimo, e você falou um pouco sobre isso, é povoar o imaginário. Porque o nosso imaginário está tão desensibilizado que a gente muitas vezes não tem nem referência para imaginar o que pode mudar. Sim. Então, por exemplo, essa coisa de, primeiro, ver o fim da beleza, né? Que isso já é um despertar. Tem que ver. Fuçar ali no Pinterest. Então, por exemplo, esses tempos atrás eu joguei assim, Old Money Architecture. Aí apareceu lá, old money, porque tudo é aquele estilo antigo, mais clássico, né? Gente, mas cada coisa linda. E são detalhes que mudam tudo. O Arthur e eu falávamos antes aqui, almofada, abajur de luz amarela. Gente, troca a lâmpada branca pela amarela. No abajur, já mudou a cara do lugar. Vela. Como vela muda o ambiente, não é? Muda. Vela, paninho. As coisas de vó, gente. Não tem jeito. Uma louça com um douradinho em volta, em vez de ter aquela louça asséptica, sabe? Colocar a mesa. Eu ia falar isso agora. Colocar a mesa. Tirar as coisas dos Tá tudo muito na correria. Gente, não, faz a bancada ali e a gente se serve aqui, porque... E a mesa de jantar fica abandonada ali, né? Exato. Pôr a mesa. É só pra ter a mesa de jantar hoje. Tirar as coisas dos pra receber alguém, sei lá. Só pra fazer festa. Mas a família mesmo não come. Isso é um absurdo, né? Você é só iFood. Organiza sua casa pros outros de fora. Sei lá, para de usar a caixa de leite do leite. Põe o leite na leiteira. Põe um café numa cafeteira. Verdade. O pão numa travessa bonita. Que eu me recuso a falar bowl. Numa cumbuca. Porque cumbuca é muito melhor que bowl. É verdade. Uma cumbuca bonita. É E assim ótimo por mesmo. diante, né? Quer dizer, o que vocês estão falando. Não é que sejam, assim... movimentos imensos de atenção. É um pequeno Mas adestramento. é um pouquinho, né? É no detalhe, né? Um No de cada detalhe. vez, um mais que o bom outro. que vocês estão fazendo esse movimento, gente. Nossa, tô muito feliz, não é? Inclusive, né, já se encaminhando pro nosso Aham. final, né? Foi um baita papo, né, Nossa! Lara? Eu acho que o pessoal eu de sabia casa... que ia ser legal, mas eu achei mais legal ainda do que eu achei que seria. Eles são demais. Como é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? O arroba de vocês, os projetos futuros. Eu sei que vocês estão querendo fazer o reality aí. E tem que ter um reality Não, agora sim. decente brasileiro também, porque eu assistia muito, por exemplo, Irmãos na Obra. Que legal. Eu comecei Agora a gostar bora mais na na obra. época de arquitetura, só que é uma coisa totalmente diferente, americana, diferente. eles fazem coisa com madeira lá. Mas eu lembro que eu aprendi uns conceitos. Tipo assim, o pé direito Sanca. alto. O conceito aberto. A casa não geminada. Aquelas coisas que você fala, eu quero uma casa não geminada. Eu quero Um pé direito conceito duplo. aberto. Eu quero
uma ilha central. Aprendeu eu fui vendo direitinho, essas coisas ó. que eu falei, cara, achei bonito, assim, porque de tanto você ver algumas coisas, você fala, pô, isso aqui é interessante, essa aqui eu não gostei tanto, entendeu? Então, Aprende o nome dos bora, estilos. e bora fazer o reality do Bora na Obra agora, olha né? só, então vamos lá. Exato. vamos Seu lá. projeto Casa dos Sonhos, né? A gente tá... Enfim, Espetáculo. a gente tá no Instagram, né? Temos um canal no YouTube, Bora na Obra. No Instagram também, Bora na Obra. Nos nossos perfis, Rafa Brasileiro e Alex Brasileiro, a gente fala um pouco mais sobre isso. Bora na Obra é um perfil focado para profissionais, né? Mas claro, todo mundo é bem-vindo lá. Mas a gente tá realmente fazendo um trabalho em vários canais para mudar esse cenário. Estamos lançando agora um planner de obra para leigos, para ajudar as pessoas a fazerem as suas obras sem dores de cabeça, ajudar as pessoas a realmente viverem um momento feliz nas suas casas, porque senão as casas viram pesadelos e depois a gente vê gente com raiva da casa, que fala, eu não quero nem entrar nessa casa. Gente que constrói, termina a obra e vende porque não quer nem pisar lá de tanta raiva de tudo Olha que só. passou. Isso é muito comum e não precisa ser. Então a gente sabe como ajudar, então quem precisar de ajuda aí com obra, contem com a gente que estamos aí para servir. E eu quero saber se vocês têm o último recado para o coração das pessoas. Porque depois de toda essa conversa, o que você diria para o cidadão comum que está ouvindo isso falando, caraca, nunca pensei em nada disso? Cara, o que eu diria é pra a pessoa seguir o coração dela, sabe? Pra não se vender por modas, sabe? Porque tá todo mundo fazendo assim, eu vou fazer assim, sabe? A gente tem um tempo muito limitado de vida nesse plano aqui, sabe? Então, vamos fazer o nosso melhor, vamos ser felizes, vamos, sabe, morar em lugares que, cara, que nos dizem alguma coisa, né? Porque eu acho que isso é que é importante, né? A gente buscar essa verdade, né? Nossa casa é o pano de fundo das memórias da nossa família. Então, a gente precisa honrar isso, né? As fotografias que ficam na memória, que são as mais importantes, elas têm como fundo esse cenário. Então, o meu recado é para que as pessoas despertem esse olhar pro bem, para a verdade, para a beleza e queiram isso com todo o seu coração. Busquem a verdade, vão atrás, né? Porque a verdade é uma só e a gente tem que querer ela, porque a liberdade é essa. Então, desejar... Só da pessoa ter chegado até aqui é um fato, assim, é um sinal de que ela quer aprofundar-se, que ela quer chegar a um outro lugar, a um outro olhar. E para quem tem filho, principalmente, que é um cuidado que eu tenho muito, assim, de despertar isso logo. Fazer isso ser parte da natureza das crianças. A gente vai formar uma nova geração de pessoas. Pessoas mais atentas, pessoas menos zumbis, sabe? Longe dessa loucura de telas, de redes sociais, presentes para o que é realmente a sua família, a sua casa. Crianças que amem estar perto das suas famílias e que não queiram estar sempre dispersas. Então, a gente tem um caminho muito grande aí para trilhar nessa nova geração e cada um mudar em si mesmo essa busca, de buscar o bem, a verdade e a beleza. É isso aí. Prevejo uma nova geração de arquitetos. Tomara, né, Lara? Queridos, muito obrigada. Obrigado. Que alegria recebê-los, viu? É uma Muito honra estar obrigada. aqui. Obrigado. A alegria é toda nossa. Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Beijo pra você também. Boa noite pra você. Vamos lá arrumar pra nossa você casa. de casa também, com certeza. Vamos arrumar nossa casa, né? Trocar as lâmpadas, né, pessoal? E botar umas plantinhas aí. Umas plantinhas, sem deixar morrer. Pessoal, até semana que vem. Valeu. Beijo pra vocês, até. Obrigado.